Nessa unidade 8, falaremos sobre a NR6, que trata sobre os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Então, todo trabalhador tem direito a ter um dispositivo que o proteja no seu ambiente de trabalho, que preservem a sua integridade física. Não se deve medir esforços por parte da empresa para que esse trabalhador receba a sua proteção. Para a empresa é bom porque diminui o risco de ter um acidente de trabalho, de ocorrer um acidente de trabalho com este trabalhador, com este colaborador. E para o trabalhador, para ele é bom porque ele não se acidenta e ele consegue trabalhar com mais integridade. As empresas não devem medir esforços para que isso aconteça. Para isso, como nós já conversamos, eles precisam ter a equipe de segurança do trabalho, eles precisam ter a semana interna de prevenção de acidentes, eles precisam sensibilizar esses trabalhadores, para que eles interajam junto, para que eles trabalhem juntos, para que eles observem qualquer risco que tenham à saúde deles e para que eles abram o olho, para que eles façam essas observações e para que eles façam advertências, se for o caso assim, para a CIPA, do que está acontecendo no ambiente de trabalho deles. E o que são EPIs? Os EPIs são os equipamentos de proteção individual. Para que eles servem? Eles são implantados para proteger a integridade física desse trabalhador. Como, por exemplo, são os equipamentos que o trabalhador usa, como as luvas, como uma proteção para o seu rosto, como um óculos de proteção, como uma máscara. Os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, eles são implantados para proteger a integridade física dos trabalhadores, só que de uma maneira coletiva. Então, como exemplo, podem ser as placas de sinalização, os cones, os exaustores que tem dentro dos serviços, tudo aquilo que conjuntamente vai proteger a vida daqueles trabalhadores que estão dentro daquela unidade de trabalho. Já o EPI, o equipamento de proteção individual, ele é um dispositivo que vai proteger individualmente a vida daquele trabalhador e que pode ter algum risco que pode ameaçar a sua vida. Como exemplo, a gente pode dar as luvas, os óculos de proteção, as máscaras de proteção, a roupa que às vezes o funcionário usa. Não pode trabalhar de bermuda. Poxa, eu vivo, por exemplo, numa cidade que faz muito calor. Por que eu não posso trabalhar de bermuda? Por quê? Porque você corre um risco. Se você trabalha, por exemplo, num setor de saúde, se você for trabalhar de bermuda, o que pode acontecer? Qualquer sujidade pode pegar na sua perna, qualquer gotícula pode pegar na sua perna, assim como usar um sapato aberto. Qualquer gotícula que caia, que você se contamine, você está sob o risco biológico e você pode pegar um acidente de trabalho, você pode pegar uma doença ocupacional. Para ser reconhecido como um EPI, o que acontece? Não é qualquer equipamento que você vai chegar lá enquanto trabalhador e vai dizer: isso aqui é um equipamento de proteção individual. Não é assim. O EPI ele precisa ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Às vezes, o engenheiro vai lá e descobre um EPI. O que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para o Ministério do Trabalho, ele vai encaminhar para o Inmetro. Tudo isso vai ser testado, vai ser aprovado, vai receber o certificado de aprovação. Nesse certificado de aprovação vai vir um número de série, uma identificação, uma data de validade, uma data de fabricação. Então isso vai vir tudo embalado, tudo bonitinho para a mão do funcionário. E o funcionário, por sua vez, qual é mesmo a obrigação do funcionário? Utilizá-lo. Utilizá-lo da melhor forma possível, mantendo sempre a integridade do seu EPI. É de responsabilidade do funcionário também solicitar um novo EPI quando assim for necessário. Então, se ele vê que o seu EPI já não está mais tão íntegro, se ele vê que o seu EPI, por exemplo, uma máscara de carvão ativado, que às vezes se utiliza no setor de saúde, se ele vê que a sua máscara já não está mais fazendo efeito, que ele está sentindo o odor daquela substância que ele está entrando em contato, aquela substância química, o que ele tem que fazer? Acionar o serviço de segurança e dizer: olha, minha máscara já não está mais fazendo efeito. Porque senão ele vai estar sob o risco de se contaminar com aquela substância química, de inalar aquela substância química.
A empresa é obrigada a fornecer aos seus funcionários o EPI gratuitamente. Ou seja, nenhum funcionário deve pagar pelo seu EPI. Se você já foi vítima disso, a empresa foi muito errada. E se você ainda vai ser vítima disso, você já sabe do seu direito. Quando a empresa chegar e disser para você que você vai ter que pagar por alguma coisa, você vai dizer para a empresa que perante a lei, você tem direito de ter o seu EPI gratuitamente e de forma integral. Ou seja, esse EPI tem que chegar para você novo. Esse EPI não pode chegar para você usado, porque você, como eu falei, você vai ter que cuidar da integridade do seu EPI. Se o EPI já chega para você usado, o tempo de vida dele com você, de vida útil, vai ser minimizado. Ou seja, vai durar pouco. E aí o que a empresa vai dizer para você? Que você não cuidou do seu EPI. Então você cobre da empresa que o EPI que chegue para você seja um EPI novo e que você vai cuidar bem desse EPI. Existe a corresponsabilidade do trabalhador, como eu falei, de fazer esse pedido do EPI quando necessário e de sempre cuidar do seu EPI. Então, saiu do seu serviço, não está mais utilizando o EPI não é para chegar em casa e, por exemplo, dar para os seus filhos brincarem. Às vezes a gente vê as crianças na rua, assim, na frente de casa, brincando com protetor auricular. Protetor auricular é uma coisa muito séria e é uma coisa que só um adulto deve utilizar, uma criança não. Não é preparada para o tímpano daquela criança. Então, o protetor é feito para o adulto utilizar no seu ambiente de trabalho. Chegou em casa, guarda dentro da sua bolsa de trabalho, da sua mochila e não mostra para sua criança. Mesma coisa com as máscaras, com as luvas, com as botas. Nada disso é feito para a gente utilizar dentro da nossa residência. A entrega dos EPIs pela empresa também deve ser uma coisa muito formalizada, ou seja, a empresa deve te entregar o EPI e fazer esse registro e deixar este registro armazenado. Por quê? Às vezes o Ministério do Trabalho passa lá para fazer uma fiscalização. De repente ele percebe que você está lá trabalhando e que você não está usando o EPI. E aí de repente ele para e pergunta para você: ah, você não está utilizando o seu EPI, o que foi que aconteceu? E aí você, muito sábio, na lata você vai responder o quê? Ah, eu não recebi meu EPI. E ele vai lá cobrar do seu superior imediato. Mas o João, por exemplo, não recebeu o EPI? E aí o que seu superior vai dizer? Não, o João recebeu sim. E onde está a comprovação disso? O seu superior vai ter que provar para o Ministério do Trabalho que ele te entregou este EPI. Como que ele vai fazer isso? Através da listagem. Então você recebeu, você vai dar ciência naquela listagem de que você foi orientado e de que você recebeu o seu material. E aquela listagem precisa ser armazenada, aquele documento. Tudo bem? E aí a gente começa a falar de alguns EPIs que são necessários e que a legislação também relata isso. Por exemplo, quais são os EPIs necessários para a proteção da cabeça? A gente pode dar como exemplificação um capacete. Então, um trabalhador que atua lá na indústria, para ele andar dentro da indústria, para ele ir de um local a outro, para ele ir do local de trabalho dele até o refeitório, ele tem que utilizar o capacete. Por quê? Naquele meio caminho que ele anda, ele corre algum risco ocupacional. Ele corre o risco de algum objeto cair sobre a sua cabeça. Então, ele precisa usar aquele capacete. O capuz também, para pessoas que às vezes trabalham com algum risco físico ou algum risco químico também para o seu rosto. Então as pessoas precisam usar o capuz. Ou às vezes as pessoas que trabalham também em rua, pessoa que fica sob a luz solar. Por exemplo, os garis, às vezes a gente vê, além deles passarem o protetor solar, eles também usam um capuz para eles se protegerem dos raios ultravioletas. Para a proteção dos olhos e face, a gente tem o que? Óculos de proteção. Então, tanto quem trabalha em setor de saúde quanto quem trabalha em setor de indústria utiliza óculos de proteção. Protetor facial, às vezes as pessoas utilizam. Quem trabalha em área química, quem trabalha em área biológica, então às vezes quem trabalha lá no laboratório utiliza aquela máscara facial.
Às vezes quem trabalha com estética também utiliza uma máscara facial para que não tenha aquela contaminação com o seu cliente no momento que está até falando. Máscara de solda, por exemplo. Para proteção auditiva, como nós falamos, tanto pode ter o protetor auricular quanto pode ter aquele protetor auditivo que a gente vê, que é aquele protetor maiorzinho. Então a gente chama aquilo vulgarmente de abafador. Então, às vezes, quem trabalha com trator não usa um protetor auricular, utiliza o abafador. Então, no tempo que ele está em contato com aquele ruído, ele está em uso do abafador. Para proteção respiratória também, a gente pode utilizar diversos tipos de máscara. Então, pode ser uma máscara simples, né? Uma máscara que a gente chama de máscara cirúrgica, que é aquela máscara branca. A gente pode utilizar uma máscara N95, que é aquela máscara utilizada para quando o paciente tem algum tipo de precaução de contato. Então, às vezes, um paciente está com uma meningite, o paciente está com uma tuberculose, a gente precisa utilizar aquela máscara. Um respirador de ar, que às vezes quem trabalha lá no setor de indústria também precisa utilizar, dependendo de qual produto que ele está entrando em contato. Para proteção do tronco, então, às vezes, a pessoa está em contato com alguma coisa que ele precisa proteger o seu tronco. Então, são as vestimentas. Às vezes tem pessoas que trabalham lá no meio da mata e que eles precisam se proteger o quê? Dos animais, das picadas de inseto, por exemplo. Então eles precisam se proteger com a vestimenta. Os policiais militares, o que eles utilizam mesmo de EPI? Aquele colete à prova de balas. Aquilo é utilizado como um EPI, porque ele está se protegendo de um risco físico que ele pode ter. Se ele está sem o colete à prova de balas, ele não pode tomar um tiroteio, ele não pode ser alvejado, ele não pode ir a óbito por causa disso. E aí, por quantas vezes a gente vê que um policial militar foi a óbito? Ah, mas estava usando o colete à prova de balas? Não, não estava usando. Então, por que ele não estava usando? Cadê o colete dele? Se todos os policiais devem receber o colete à prova de balas. Tem também para proteção dos membros superiores. A gente pode dar de exemplo as luvas, como eu já falei, um creme protetor. Então, de repente, você desenvolveu uma dermatite de contato, como nós já falamos lá na aula de doenças ocupacionais, teve uma dermatite de contato e vai precisar voltar para o seu ambiente de trabalho e vai precisar entrar em contato com aquele agente que te causou aquela alergia. Como que você vai fazer? De repente, você vai usar um creme protetor para sua mão, que ele vai formar como se fosse uma luva, como se fosse uma capa protetora, e você vai poder entrar em contato com aquela substância e aquilo não vai te fazer mal. Mangas também são utilizadas como equipamento de proteção individual, principalmente para nós que somos trabalhadores da saúde. Como eu falei, nós podemos ser contaminados por diversos riscos biológicos, por diversos contaminantes dentro da área hospitalar. As braçadeiras também, que são utilizadas muitas vezes por pessoas que trabalham em indústrias. Para membros inferiores, então os calçados, para nós que trabalhamos na área da saúde, calçado de todo fechado, então não pode ser um calçado tipo sapatilha para as mulheres. Não pode ser um calçado tipo tênis, tem que ser um material impermeável, porque se cair qualquer gotícula sobre o nosso sapato, qualquer gota de sangue, a gente consegue limpar, então a gente consegue chegar na nossa casa e higienizar o nosso sapato. Se for um tênis, por exemplo, a gente vai ter que lavar, a gente vai ter mais trabalho, vai ter que deixar de molho, então não pode. Sapato todo fechado. Por exemplo, se você trabalhar numa ambulância do SAMU, você pode trabalhar de tênis? Claro que não. Porque você vai subir um morro, porque você vai fazer um salvamento, você corre o risco de escorregar. Então você vai ter que trabalhar com bota, não tem discussão. Se você vai trabalhar numa área de vagões, por exemplo, vai trabalhar numa empresa de transporte, você também não vai poder trabalhar de tênis super à vontade nem de chinelo. Então você vai ter que trabalhar com uma bota, entre outras funções que existem. A meia também é considerada como um EPI, porque às vezes te protege também. A calça, como eu já falei, para proteção do corpo inteiro. Então, a vestimenta, como um macacão, com uma calça comprida, com uma calça e uma blusa de manga comprida,
Tudo vai depender da função que você vai exercer dentro da empresa. De repente você é um diretor de uma empresa e você não precisa usar nenhum EPI, porque a sua função é técnica administrativa. Tudo vai depender do que você vai fazer, para o que você se formou, para o que você está estudando. No nosso caso, nós estudamos para a área da saúde. Então a gente vai seguir tudo que está lá na nossa NR32, que é a norma regulamentadora que a gente vai seguir. Para proteção contra quedas, principalmente quando há uma diferença muito grande de nível. Então aquelas pessoas que trabalham em altura, elas têm que ter o quê? Aquele cinto de segurança. Porque se elas tiverem qualquer acidente, elas estão com o cinto de segurança e elas não vão cair diretamente ao solo. Então são aquelas pessoas que trabalham com construção civil, são aquelas pessoas que trabalham limpando os vidros de prédios, são aquelas pessoas às vezes que trabalham com rapel. Então se é um profissional que trabalha com rapel, você tem que verificar antes de você ir lá e fazer, eu quero fazer uma coisa radical, tudo bem, mas verifique antes se tem os equipamentos de segurança. Porque aquela pessoa que está lá, ela tem que ter equipamentos de segurança para você e ela tem que exercer uma atividade profissional. Então essa foi a nossa aula 8. Na aula 9 falaremos sobre a diferença entre insalubridade e periculosidade. Você já ouviu falar sobre isso? Então você vai tirar todas as suas dúvidas na aula 9. Até lá!